Fala, fiel. O Corinthians começou a temporada do jeito que o torcedor gosta de ver, com vitória convincente, controle do jogo e sinais claros de continuidade de trabalho. A estreia no Campeonato Paulista terminou com 3 gols de vantagem no placar, atuação segura na Neoquímica Arena e, acima de tudo, a sensação de que o time manteve a identidade construída no fim da temporada passada. Mesmo considerando todas as ressalvas que um primeiro jogo do ano exige, foi uma apresentação que deixou boas impressões e abriu espaço para análises importantes sobre o momento do elenco. É preciso contextualizar o adversário, porque isso faz parte da leitura do jogo. A Ponte Preta chegou bastante fragilizada, com problemas extracampo, dificuldades para registrar atletas e um banco de reservas formado majoritariamente por garotos recém-saídos da base. Isso não diminui o mérito do Corinthians, mas ajuda a entender o cenário da partida. Era um jogo em que o time tinha a obrigação de se impor, controlar as ações e transformar a superioridade técnica em resultado. E foi exatamente isso que aconteceu, sobretudo pelo comportamento coletivo. O que mais chamou a atenção logo de cara foi a manutenção da base. O treinador seguiu no comando, o elenco sofreu poucas mudanças e, mesmo com desfalques importantes, a estrutura da equipe permaneceu muito clara. O Corinthians entrou em campo sabendo o que fazer com a bola, ocupando bem os espaços e mostrando um padrão que não se perde de uma temporada para outra. Isso, para um começo de ano, faz muita diferença. Não parecia um time em construção, mas sim um time que deu sequência ao que já vinha sendo feito. O primeiro tempo teve cara de estreia. Ritmo mais controlado, menos aceleração e aquela cautela natural depois de poucas semanas de descanso e apenas alguns dias de reapresentação. Ainda assim, o Corinthians dominou posse, território e finalizações. Rodou a bola com paciência, empurrou a Ponte Preta para o próprio campo e foi minando o adversário pouco a pouco. Mesmo sem criar uma avalanche de chances claras, a equipe mostrou organização e controle, algo que nem sempre é simples nesse tipo de jogo. No meio-campo, algumas peças merecem destaque pelo comportamento tático. O primeiro homem à frente da defesa teve papel importante na proteção e na saída de bola, dando liberdade para os jogadores mais criativos se movimentarem. Houve boa leitura de espaço, aproximação entre setores e um equilíbrio interessante entre atacar e se resguardar. A equipe raramente se expôs, mesmo jogando com linhas adiantadas e pressionando no campo ofensivo. Entre os jovens, mais uma vez ficou evidente como a base tem sido fundamental. Um jogador formado no clube mostrou personalidade, entendimento de jogo e maturidade para atuar em diferentes fases da partida. Ele aparece para construir, recompõe quando necessário e não se esconde do jogo. Esse tipo de atuação dá sinais de que o Corinthians pode ter encontrado soluções internas importantes para a temporada, principalmente em um contexto de orçamento mais controlado. Nem tudo foi perfeito. E isso também faz parte da análise. Alguns atletas pareceram um pouco mais presos, talvez sentindo a parte física ou optando por uma atuação mais segura. Em determinados momentos, faltou ousadia no último terço do campo, principalmente para acelerar jogadas que pediam mais agressividade. Contra um adversário fragilizado, esse tipo de jogo pede mais protagonismo ofensivo, mais tentativas individuais e maior presença na área adversária. Os atacantes se movimentaram bastante, buscaram o jogo e ajudaram na pressão, mas o brilho decisivo acabou não vindo deles. Não dá para dizer que jogaram mal, longe disso. Porém, ficou a sensação de que poderiam ter aproveitado melhor o contexto da partida. Faltou aquele momento de definição,
A jogada individual mais contundente ou a finalização que transforma domínio em gol logo no início, o que poderia ter deixado o jogo ainda mais tranquilo. Defensivamente, o Corinthians foi muito sólido. Os zagueiros tiveram atuação segura, ganharam praticamente todas pelo alto e ainda foram decisivos no ataque. A bola aérea ofensiva foi uma arma importante, especialmente no segundo tempo. Quando o time passou a explorar mais esse fundamento, é impressionante como alguns defensores têm tempo de bola, impulsão e leitura para aparecer como elemento surpresa dentro da área adversária, algo que pode ser muito valioso ao longo da temporada. O segundo tempo mostrou um Corinthians mais solto. A equipe voltou com outra postura, aumentando o ritmo e sendo mais agressiva nas finalizações. O goleiro adversário já vinha trabalhando bastante e a sensação era de que o gol era questão de tempo. Quando ele saiu, o jogo mudou completamente de cenário. A confiança aumentou, os espaços começaram a aparecer e o domínio se transformou em vantagem concreta no placar. A partir daí, o Corinthians soube administrar. Continuou atacando, mas sem se desorganizar, mantendo o equilíbrio entre pressão e segurança defensiva. O segundo gol nasceu de uma jogada construída com muita gente pisando na área, mostrando algo que o time nem sempre teve no passado recente: presença ofensiva, ocupação de espaço e insistência até a bola entrar, mesmo que de forma inesperada. O terceiro gol coroou uma atuação coletiva muito consistente. Um chute de fora da área, bem executado, sem chances para o goleiro, fechou um placar que refletiu o que foi o jogo. Mais do que os gols em si, o que fica dessa estreia é a maneira como o Corinthians se comportou diante de um adversário que exigia postura, seriedade e concentração. O time fez exatamente o que precisava ser feito, sem sustos e sem perder o controle da partida em nenhum momento. Esse começo de Campeonato Paulista mostra um Corinthians competitivo, consciente do próprio momento e com margem para evoluir. Ainda há ajustes a serem feitos, peças a serem integradas e ritmo a ser ganho. Mas a base está clara. A vitória não resolve tudo, mas aponta caminhos interessantes para a sequência da temporada e permite que o torcedor olhe para os próximos jogos com expectativa e confiança no trabalho que está sendo desenvolvido. Quando a gente aprofunda a análise desse jogo, o que mais salta aos olhos é a leitura coletiva do Corinthians diante de um cenário que poderia facilmente virar armadilha. Estreia de temporada costuma ser traiçoeira, ainda mais depois de um fim de ano intenso, com título, pressão e pouco tempo de preparação. Mesmo assim, o time mostrou maturidade para entender o momento do jogo, saber quando acelerar e quando controlar. Algo que costuma ser construído com continuidade de trabalho e confiança no modelo adotado. A movimentação sem a bola foi um ponto que merece atenção especial. O Corinthians conseguiu ocupar bem os corredores, alternando jogadas pelos lados e pelo centro, sem ficar previsível. Os laterais apoiaram com critério, apareceram no ataque, mas sem comprometer a estrutura defensiva. Isso permitiu que o time mantivesse sempre uma boa linha de proteção atrás da bola, dificultando qualquer tentativa de contra-ataque da Ponte Preta, que praticamente não conseguiu respirar durante boa parte do confronto. No meio-campo, a dinâmica foi interessante porque houve alternância de funções ao longo do jogo. Em alguns momentos, o time se organizava com mais gente por dentro, valorizando a troca de passes curtos. Em outros, buscava esticar um pouco mais o campo, abrindo os atacantes para gerar espaço entre os zagueiros adversários. Essa variação torna o Corinthians mais difícil de ser marcado e mostra um entendimento tático que vai além do básico.
especialmente para um primeiro jogo do ano. Individualmente, alguns jogadores deram sinais claros de evolução. Um jovem meia, por exemplo, jogou com personalidade, pediu a bola o tempo todo e mostrou confiança para arriscar jogadas mais difíceis. Ele não se limitou a tocar de lado, buscou infiltrações, tentou finalizar e apareceu em zonas decisivas do campo. Essa postura é algo que o torcedor costuma cobrar bastante e que, quando aparece, muda completamente o patamar da equipe em jogos grandes. Outro ponto que chama a atenção é a tranquilidade defensiva. O Corinthians raramente se desesperou, mesmo quando o gol demorava a sair. A linha de zaga se manteve firme, bem posicionada, com boa leitura de antecipações e cobertura. O goleiro praticamente não foi exigido, reflexo direto do trabalho coletivo sem a bola. Isso mostra que o sistema defensivo não depende apenas de atuações individuais, mas de um comportamento organizado de todo o time. A bola parada ofensiva também foi um recurso importante e bem explorado. Escanteios e faltas laterais levaram perigo constante, principalmente pela presença física dos zagueiros dentro da área. Quando um time consegue transformar esse tipo de jogada em arma recorrente, ele passa a ter mais alternativas para furar defesas fechadas, algo que costuma ser decisivo em campeonatos longos e jogos equilibrados. Mesmo com a vantagem construída, o Corinthians não se acomodou, continuou pressionando, recuperando a bola rápido e mantendo o adversário longe do próprio campo. Essa postura competitiva é algo que agrada muito o torcedor, porque mostra fome, intensidade e comprometimento, independentemente do placar. Não houve aquela sensação de relaxamento precoce, tão comum em jogos controlados, o que demonstra um nível de concentração elevado. As mudanças feitas ao longo do segundo tempo também ajudam a entender o planejamento para essa temporada. Alguns jogadores entraram para ganhar ritmo, outros para testar alternativas táticas e observar comportamentos diferentes dentro do mesmo modelo. É nessas partidas que o treinador consegue colher informações valiosas. Entender quem pode oferecer algo a mais e quem ainda precisa de tempo para se encaixar melhor. A entrada de jogadores mais jovens no decorrer da partida reforça a ideia de que o Corinthians pretende utilizar o elenco de forma inteligente ao longo do Campeonato Paulista. A competição permite esse tipo de rodagem, dá espaço para testes e ajuda a preparar o grupo para desafios maiores que virão mais adiante. Dar minutos a esses atletas agora pode fazer muita diferença quando o calendário apertar e as decisões chegarem. Outro aspecto relevante é o fator psicológico. Voltar a vencer em casa, diante da própria torcida, depois de um período sem resultados positivos, tem um peso enorme. A Neoquímica Arena voltou a ser um ambiente de confiança, onde o time se sente confortável para propor o jogo e o adversário sente a pressão. Esse tipo de sequência positiva ajuda a criar um ciclo virtuoso, no qual desempenho e resultado caminham juntos. Mesmo com todos esses pontos positivos, ainda há margem para ajustes. O setor ofensivo, por exemplo, pode ser mais agressivo em determinadas situações, especialmente quando enfrenta adversários com menor capacidade de reação. Transformar domínio em gols mais rapidamente é algo que o Corinthians pode buscar melhorar, até para evitar jogos mais tensos do que o necessário. A leitura de jogo ao longo da temporada também será fundamental. Nem sempre o time vai encontrar espaços com tanta facilidade, e aí será preciso ter paciência, variação e poder de decisão individual. Essa estreia serve como base, como referência, mas os desafios vão aumentar e o nível de exigência também.
O importante é que o time mostrou sinais claros de que sabe o caminho que quer seguir. O Campeonato Paulista costuma ser um termômetro interessante para medir organização, elenco e alternativas. Começar vencendo, com autoridade e boas atuações individuais, cria um ambiente favorável para o trabalho evoluir. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas o que se viu em campo indica um Corinthians consciente, competitivo e com uma ideia de jogo bem definida, algo que nem sempre foi comum em inícios de temporada recentes. A tendência agora é observar como a equipe vai se comportar diante de adversários com propostas diferentes, especialmente aqueles que se fecham ainda mais ou que conseguem pressionar a saída de bola. Esses jogos vão testar a capacidade de adaptação do time e mostrar até onde esse modelo pode ir. O que ficou claro nessa estreia é que existe uma base sólida, jogadores confiantes e um ambiente que parece mais alinhado do que em outros momentos, deixando aberta a possibilidade de crescimento ao longo da competição. O Campeonato Paulista costuma enganar. Derruba favoritos, expõe elencos mal preparados e cobra intensidade desde cedo. Começar com 3 pontos, saldo de gols positivo e boas respostas coletivas é um passo importante. Ainda há jogadores para retornar, reforços para chegar e disputas internas por posição que tendem a elevar o nível do elenco. O Corinthians largou, mostrando que não está começando do zero, mas dando continuidade a um trabalho que já vinha sendo consolidado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Lionel Messi voltou a agitar o noticiário esportivo mundial após uma declaração que caiu como uma bomba nos bastidores do futebol brasileiro. Em conversas reservadas que rapidamente ganharam eco entre dirigentes, empresários e jornalistas, o nome do Corinthians surgiu de forma inesperada, associado a um desejo antigo do craque argentino de viver uma experiência intensa fora do eixo tradicional europeu. A simples menção ao timão foi suficiente para transformar um comentário informal em um dos rumores mais comentados do momento. Segundo pessoas próximas ao jogador, Messi teria se mostrado impressionado com a força da torcida corintiana, a mística do clube e o peso histórico que a camisa carrega. O argentino, conhecido por escolher com cautela cada passo da carreira, teria citado o Corinthians como um ambiente único, onde a pressão, a paixão e a cobrança se misturam de forma quase épica. Para ele, atuar em um estádio pulsante, com arquibancadas que empurram o time do início ao fim, seria um desafio pessoal tão marcante quanto qualquer decisão técnica. Nos corredores do Parque São Jorge, o assunto circula em tom de incredulidade, mas também de curiosidade. Oficialmente, ninguém confirma conversas ou negociações, porém o simples fato de o nome de Messi ser associado ao clube já provoca movimentações discretas. Há quem diga que a diretoria observa o cenário com cautela, sabendo que, mesmo como especulação, o impacto midiático é gigantesco e reforça a imagem internacional do Corinthians. Entre torcedores, a história ganhou contornos de sonho. Nas redes sociais e em rodas de conversa, a ideia de ver Messi vestindo o preto e branco é tratada como algo improvável, porém irresistível. No futebol, onde o improvável frequentemente se transforma em manchete, o rumor segue vivo, alimentado pela aura de mistério que sempre acompanha grandes craques. Se é apenas imaginação ou o início de algo maior, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: quando Messi fala, o mundo do futebol para ouvir e o Corinthians, desta vez, está no centro dessa narrativa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!